Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarda nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos ministérios, em nome de Jesus Cristo. Cobre nossas vidas com teu sangue, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entra dentro das nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Vai derrubando por terra, Senhor, todo mal, toda seta e todo dardo. Que o Senhor cobre nossas camas, que o Senhor cobre nossos armários, as paredes das nossas casas, em nome de Jesus, com teu sangue. Que o Senhor cobre a nossa alimentação com teu sangue. Que o Senhor cobre a escola dos nossos filhos, das nossas filhas, com teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do Senhor esteja em toda a escola. Que o sangue do Senhor esteja nos banheiros, nas salas, em nome de Jesus. Que o sangue do Senhor esteja sobre a alimentação das escolas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Senhor esteja sobre o nosso quintal, em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do Senhor esteja sobre o Brasil, sobre Israel, sobre as nações, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe Israel e abençoe as nações, em nome de Jesus Cristo. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o teu manto profético, em nome de Jesus Cristo, esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, esteja sobre o Brasil, sobre Israel, sobre as nações, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos e nós te adoramos. Amém? Hoje pela manhã, Jesus me falou sobre uma mensagem que ele queria que fosse falada hoje. Hoje pela manhã, Jesus disse com essas palavras. Eu escrevi o que ele disse. Jesus disse essa palavra. A palavra caminhava no meio do povo. Jesus é a palavra, e a palavra caminhava no meio do povo. Ele disse isso hoje de manhã. E por entre as gramas, por entre as relvas, a palavra caminhava por entre as gramas e por entre as relvas. E multidões acompanhavam ele, e ele pregava a palavra. E ele é a palavra. A palavra não gritava, o grito maior era o amor, porque o Pai carregava o fogo consumidor, e o Pai carrega o amor e o fogo consumidor. Isso Jesus dizendo hoje de manhã para mim. Em verdade, digo que todo aquele que usa o meu nome para andar por caminhos que eu não vos enviei, cairá. Jesus disse isso hoje pela manhã. Em verdade vos digo, encontrará no novo céu e na nova terra um que é nascido de mulher e que é maior. Então ele pediu para ir para a Bíblia. Em Lucas capítulo 7, versos 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E ele pediu também para ler Mateus capítulo 11, no versos 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus diz que João Batista, e essa fala aqui na Bíblia, nesses capítulos e versículos, é um enigma profético, teológico,
é um enigma para a terra, porque para o céu não é um enigma, porque João Batista é conhecido nos céus, porque nós somos conhecidos nos céus, porque fomos feitos antes da fundação do mundo. João Batista já foi projetado daquele jeito para vir. E Jesus diz que aqui na terra, no profético aqui da terra, porque tem um profético celestial nos céus e desce para a terra. Mas no profético celestial, João Batista é conhecido e Jesus também é conhecido dos céus, dos anjos, de todos os níveis dos céus, que tem mais de 3 céus, de todos os níveis no Espírito. Jesus é conhecido no céu, João Batista também. Só que aqui na terra, João Batista é um enigma e Jesus também é um enigma. Teologicamente, João Batista e Jesus também é um enigma. Alguém decifrou Jesus e João Batista e outros? Somente o que sabemos e o que Jesus disse. Então Jesus pediu para ler sobre a palavra hoje, que foi sobre essa mensagem que ele colocou, que ele diz que ele é a palavra, porque ele realmente é a palavra. E ele falou essa mensagem, pediu para que eu falasse ela hoje, pediu para que lesse aqui na Bíblia, nesses 2 livros da Bíblia. Eu vou deixar no primeiro comentário os livros, que foi esses que eu li agora. Ele pediu para falar isso porque ele está dizendo que tudo que não é construído nele, na palavra, e tudo que não está firmado nele, mais cedo ou mais tarde, vai ruir, vai cair, vai balançar, não vai ficar firme. E se ficar, Tá vendo essa caixa de papelão? Eu coloco aqui o materialzinho de dentro. Tenho aqui, ó, o homem pra trair a dele. desculpa, e se ficar, mais cedo ou mais tarde, vai cair. E se não cair, não vai ter um destino no reino dos céus. Não vai ter um destino naquele grande dia. Não vai conhecer os céus, nem a nova terra, nem o novo céu. Porque Jesus diz que nós temos que estar firmados nele, na palavra. Todo homem na face da terra, todo jovem, toda criança, todo adolescente, tudo, do mais novo ao mais velho, tem que estar firmado no Senhor. As famílias têm que estar firmadas no Senhor. As igrejas têm que estar firmadas no Senhor. Os ministérios têm que estar firmados no Senhor. Então o Senhor está dizendo que quem não estiver firmado nele, quem não estiver firmada nele, vai cair. Não vai dar certo. Pode até achar que está dando certo, porque o maligno também, ele faz as pessoas progredir, ele engana as pessoas vão progredindo, achando que é o Senhor, mas não é o Senhor. E aqui na terra, está cheio de muitas pessoas que estão progredindo, mas não estão no Senhor. Mas o engano é tão grande dentro delas, dentro deles, que acreditam que estão no Senhor, mas não estão no Senhor. Tem muitas famílias que também não estão no Senhor. Tem muitas igrejas que também não estão no Senhor. E o Senhor está falando que Ele é a palavra, Ele é o firmamento. Na palavra, Ele é a pedra.
Ele é a salvação. E nós temos que ir ter com Ele. Nós temos que buscar Ele. Porque o Jesus é o nosso Rei, Senhor e Salvador. E nós precisamos de caminhar na presença do Senhor. De buscar o Senhor. De levar os nossos filhos e as nossas filhas para Ele. De instruir os nossos filhos e as nossas filhas, para que quando chegar na escola, eles continuarem com o ensinamento que foi recebido em casa e ajudar outras crianças nas escolas. Nossos filhos precisam de ser preparados assim, porque as escolas estão enfrentando coisas que nós nem imaginamos, coisas terríveis. Tem coisas passando na mente de crianças nos colégios que os pais jamais imaginaram. Eles não estão nem sabendo o que aquela criança está pensando. Só que algumas delas confiam em outras crianças e acabam se abrindo. Essa criança que recebe essa confissão de outra criança, se ela for de um lar estruturado, se ela for de um lar onde a mãe, o pai está falando do Senhor, mesmo que um dos dois não fale, mas assim, o pai ou a mãe fala, que às vezes tem lá que só um fala, o outro não fala, mas se naquele lar tem um pai que fala de Deus, ou a mãe que fala de Deus, ou os dois que falam de Deus, que traz os filhos para a oração, então essa criança, ela vai conseguir ajudar a outra criança. Se essa criança é uma criança que é levada para a igreja que fala do Senhor, a igreja que prega a palavra, a igreja que Jesus é o dono dela, essa criança, ela vai ajudar outra criança na escola. E essas crianças vão aproximando a gente dos pais delas. E aí abre um norte para a gente poder conversar sobre aquele assunto. Isso é uma estratégia do Senhor. Porque o mal está tendo estratégias muito sutis para tomar conta das crianças. Então nós temos que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. E Jesus está falando que Ele carrega o amor. E Jesus pregou aqui na terra em amor. E Ele pregava para multidões e Ele andava. Jesus ia para lugares onde tinha relvas, capim, onde tinha grama. Jesus andava em lugares que tinham pedras. E aquele povo acompanhava Jesus. Jesus não tinha lugar para dormir, mas aquele povo acompanhava Jesus. Muitos estavam ali por interesse, muitos estavam ali procurando uma brecha para prender Jesus, para acusar Jesus Cristo de coisas que Jesus nem pensava. Mas ali naquela multidão tinha pessoas que estavam procurando um caminho, uma forma de prejudicar Jesus Cristo. Mas Jesus estava lá no meio deles pregando. Por que Jesus estava no meio deles pregando? Porque Jesus é o reino. E Jesus veio colocar o reino dentro de nós. Para que através de nós mais pessoas sejam salvas, ganhas para o Senhor. Por que Jesus veio e pregou o reino, colocou o reino dentro de nós? Porque antes, quando ele estava com o Pai antes da fundação do mundo, que ele já tinha sido crucificado, antes de ser crucificado, Jesus já tinha visto tudo o que ia acontecer, Jesus já tinha andado sobre a terra. Jesus já sabia que quando ele viesse para a terra, que ele pregasse nesses lugares tudo que ele pregou, ele ia ter pessoas que iam nascer depois dele e que precisavam de pessoas preparadas para pregar o evangelho para essas pessoas. Então Jesus veio não só para nos salvar, mas Jesus veio deixar o reino dentro de nós.
Nós não temos só a salvação, nós temos o reino. E nós precisamos de expandir esse reino para as outras pessoas. Nós precisamos de colocar na nossa mente, na mente das nossas filhas, dos nossos filhos, que eles são príncipes e princesas e não são terrestres, não são daqui. E que aqui vai passar, tudo isso vai acabar. Todos esperam que acabe nessa geração. Mas se não acabar nessa geração, tá vindo outra geração. E essa geração tem que pregar para essa geração nova que está vindo, para que eles sejam pregadores da outra geração, se Jesus não vier nessa geração. Porque Deus disse que só Ele sabe quando Jesus volta. Então nós temos que preparar os nossos filhos não só para ficar no celular, porque ultimamente as crianças só ficam no celular. Por que eu falo preparar os nossos filhos não só para o celular? Porque ultimamente tem pais que dão o celular para os filhos e esquece do filho. O filho está falando com eles e eles não estão entendendo nada, porque eles estão de olho no celular. A gente falta atropelar pessoas na rua, porque elas de bicicleta mesmo, ou com carrinho de bebê, porque elas estão no celular. Elas estão andando, elas não vê onde pisam, elas não sentem o vento, elas estão de olho no celular. Talvez Jesus volte e muitas pessoas ficam no celular, olhando para o celular, não vê nem a hora que ele volta, porque vai ser muito rápido. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do ambiente que nós vivemos, para que essas crianças elas possam ser pregadoras, pregadores do reino para outras crianças. Elas andar falando do Senhor em outros lugares, para onde elas forem, não ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Jesus precisa de habitar dentro delas, o Espírito Santo precisa de habitar dentro delas. Porque se nós partirmos e nossos filhos e filhas ficarem, eles vão saber como pregar, eles vão saber o que nós sabíamos e passamos para eles. Ensina as crianças a ler a palavra. Criança também tem que assistir culto. Não é só ficar na salinha. A criança, ela tem que crescer junto com Cristo. Cristo, ele andou com as crianças. Ele fala, deixai vir a mim os pequenininhos, as crianças. Jesus foi uma criança aqui na terra. Então hoje Jesus pediu para falar sobre ele, que ele é a palavra. E nós precisamos de estar firmados nela. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja de todo mal, de toda seta, de todo dardo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as crianças, cobre elas com teu sangue, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tira de dentro da mente das crianças todo bloqueio, todo mal, todo pensamento ruim, todo pensamento de morte, todo pensamento de tristeza, todo pensamento de angústia. Tudo que vem, que elas ouvem e acham que é do pensamento delas, mas que não é do pensamento delas, mas o Senhor sabe que é do maligno, mas elas não entendem. Em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor proteja nossas crianças nas escolas, vindo das escolas, cobre elas com teu sangue, derruba por terra em nome de Jesus Cristo, todo mal, todo laço forjado contra as crianças, todo tipo de estupro contra as crianças, sequestro em nome de Jesus, todo desaparecimento de crianças em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
derruba por terra. Cobre essas crianças com teu sangue, em nome de Jesus. Abençoa a vida delas. Em nome de Jesus, que o Senhor cobre as crianças no Brasil, nas nações, em Israel. Cobre as escolas no Brasil, em Israel e nas nações com teu sangue. Abençoa as nossas crianças no mundo físico e no mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, com a chave de Davi, com a chave de Elias, em nome de Jesus. Que o Senhor tranca o mal, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós desligamos agora, nos céus e na terra, todo o mal contra as crianças, cobre elas com teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que seja cancelada toda obra de bruxaria contra as crianças, em nome de Jesus, cobre elas com teu sangue. Em nome de Jesus, cobre a cama de cada criança no Brasil, em Israel e nas nações com teu sangue, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os ouvidos das crianças sejam destapados, que os 5 sentidos delas, físico e espirituais, e os demais, no Brasil e nas nações, em Israel, sejam abertos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor passa agora, em nome de Jesus, tuas mãos sobre os 5 sentidos das crianças, físico e espirituais e os demais. Em nome de Jesus, cobre elas com teu sangue. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam capacitadas pelo Senhor, que o Espírito do Senhor habite dentro delas. Cobre elas com teu sangue, Senhor. Proteja as crianças, em nome de Jesus. Proteja os adolescentes, em nome de Jesus. Proteja as faculdades, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Tudo que vem e que não é do Senhor, que seja lançado por terra, dentro das escolas e nas faculdades, em nome de Jesus. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os caminhoneiros garis, em nome de Jesus Cristo. Cobre as grávidas com teu sangue, em nome de Jesus. As que não podem engravidar, que o Senhor cobre com teu sangue também. Que o útero delas sejam cobertos com teu sangue, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoa e protege todas as mãezinhas, em nome de Jesus. Que o Senhor protege Israel. Protege as 12 tribos, em nome de Jesus. Nós te amamos e nós te adoramos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e eu aguardo vocês para o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?